Hi guys, how are you today? Hoje tem mais uma videoaula para vocês. O conteúdo de hoje é W8 Questions. Com certeza você que estuda inglês já utiliza as W8 Questions. O que acontece às vezes é que a gente confunde o significado de um com o outro, ou às vezes a gente não sabe direito como formular perguntas, principalmente se você é iniciante. Então hoje o que eu vou mostrar para vocês é como formular perguntas com W8 Questions. Mas o que significa isso, né? W8. São perguntas com WH. No inglês, aquelas perguntas de onde, quando, por quê, quem, de quem, começam com W ou com H. Então, por isso que a gente fala W8 questions. Como a gente tem alguns, essa videoaula vai estar dividida em partes, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês 3 perguntas importantes com WH. Se você já deu uma conferida aqui no canal, você já viu que tem mais outras aulas e que eu já mostrei Simple Present para vocês. Então, na verdade, eu montei um cronograma para ajudar quem está iniciando o curso agora. Então, seguindo o meu cronograma, é interessante que você já tenha visto o Simple Present. Então, se você não viu ainda, vou deixar o link aqui na descrição da primeira aula, dá uma conferida, o conteúdo tá ótimo. Ok? E aí, por que é importante, né, ver o Simple Present? Porque lá eu mostro para vocês como a gente monta pergunta. Porque quando a gente acrescenta o WH, o onde, o quando, o porquê, na verdade você está acrescentando, você não vai mudar tanta coisa assim na sua estrutura de pergunta. Por isso que é importante você dar uma assistida nesse vídeo. Ou se você já sabe também o conteúdo de como montar perguntas em inglês no Simple Present, quer dar uma revisada, importante, dá uma olhadinha nessa aula. Mas para te ajudar, revisando rapidamente como a gente monta perguntas, eu mostrei uma sopinha de letras naquela aula que eu gosto sempre de utilizar com os meus alunos, que para montar pergunta, o que a gente precisa? A gente precisa de um A, de um P, de um V e de um C. O que é isso, Priscila? A de auxiliar, P de pessoa ou pronome, V de verbo e C de complemento. Essas são as coisas que eu preciso para montar minha pergunta em inglês. Uma pergunta de sim e não. Você gosta de viajar? Você gosta de comer? Do you like to study? É uma pergunta básica objetiva de sim ou não. Lembrando também que no Simple Present eu tenho do e tenho does para me ajudar a montar a pergunta. E a diferença entre eles é que do eu uso para os pronomes I, you, we, they. E o does eu vou usar para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Eu tô passando isso aqui um pouquinho mais rápido porque a aula de hoje é realmente para mostrar os W8 questions, não é tanto para mostrar para vocês a parte de auxiliares. Por isso que é importante dar uma retomada. Então, se você acha que eu tô indo um pouquinho rápido nessa parte da explicação, volta para a primeira aula, porque lá eu explico como você faz bem devagar cada tipo de frase em inglês, uma afirmação, uma negação e uma pergunta, ok? O foco hoje aqui é pergunta, que eu vou acrescentar com perguntas não tão objetivas. Agora eu quero saber algo mais específico, não é só sim ou não, ok? Então essa estrutura de APVC, o meu auxiliar, para me lembrar que é uma pergunta, para que serve esse auxiliar? Ele serve para me lembrar que é uma pergunta, para me lembrar o tempo, que é o presente. Mais para frente, nas próximas aulas, vocês vão ver outros tempos verbais. Aí esse do, esse does já não vai servir mais. Então ele entra aqui para te mostrar que é uma pergunta, para sinalizar que é pergunta e para te mostrar o tempo. Então você vai pôr do ou does, um pronome ou o nome de uma pessoa, um objeto, vai depender do que você quer perguntar, ok? A ação da sua frase, o verbo e o seu complemento. Relembrada essa estrutura, vamos dar continuidade. Vamos ver aqui uma pergunta simples. Do you eat in the morning? Então aqui que eu perguntei, você come de manhã? É uma pergunta de sim e não. Você pode responder yes, I eat in the morning, yes I do. Ou no I don't eat in the morning. Só que agora eu quero saber mais se você come ou não. Eu quero saber o que você come. E é aí que vai entrar o meu W8. Por isso que eu disse que a minha estrutura não muda, eu só vou acrescentar. Então no caso aqui eu preciso de o que. E o que em inglês é what. What do you eat in the morning? Aqui eu não posso mais começar com sim, eu como. Porque não é essa a pergunta mais. Agora eu quero saber o que. Então, what do you eat in the morning? Para você responder essa pergunta, também dá uma olhadinha lá naquela videoaula, eu mostro como você faz frases afirmativas. Só que aqui lembra que eu não estou precisando responder que sim, que não. Então você já vai direto ao assunto. What do you eat in the morning? Lembra que para afirmações você precisa de uma pessoa, você precisa de um verbo e você precisa do seu complemento. Então qual que foi perguntaram para você? Então você vai responder eu. O verbo da ação, o verbo da pergunta, que é comer, I eat, e o seu complemento.
Você não precisa repetir what, porque eu quero saber o que. Então aí você vai me informar o que? I eat bread, I eat bananas, I eat apples, I eat cereal. What do you eat in the morning? Ok? Nós vimos aqui o primeiro tipo de W8 question, what, que com certeza você já viu em outras perguntas. A primeira pergunta mais clássica, what's your name? Qual o seu nome? Então, what ele pode ter uma tradução variada, não foque tanto em tradução, dependendo do contexto, não dá para traduzir como o quê, mas na maioria das vezes a gente traduz dessa maneira. Então, é uma perguntinha muito comum utilizar o what para fazer vários tipos de pergunta. Agora eu vou te mostrar outro complemento, outra maneira, outro W8 para você utilizar nas suas perguntas, ok? Where. Quando eu uso where, eu quero saber onde, ok? Eu quero saber lugar, endereço. E é aqui que os nossos alunos já começam a ter um pouquinho mais de desafios, vamos colocar dessa maneira. Por quê? Porque quando você responde uma pergunta de onde, de lugar, você precisa de preposições. E aí que você vai vendo que vai destrinchando o conteúdo, né? Aqui a gente está vendo uma coisa simples, mas que vai puxar tantos outros conteúdos. E a fluência você vai ganhando aos poucos. Você vai vendo com pouquinhas coisas assim, tão básico, um where, mas que já vai explorar tanta coisa, dá espaço para tanta conversa. E aqui você vai precisar de prepositions. Ah, mas eu sou iniciante, poxa, como que eu aprendo? Eu tenho dificuldade com prepositions. Prepositions é um desafio e é um desafio para todos nós. O que eu aconselho você a fazer é ir pegando aos poucos exemplos mais comuns, situações mais comuns, lugares mais específicos. Fica mais fácil se você já memorizar. Tem alguns casos que eu já tenho uma preposição para usar. Eu já tenho que usar a preposição X ou preposição Y. Então, nesses casos, meu conselho é você já fazer isso. Então, vamos voltar para uma pergunta, né, com where. Where do you go on Sunday mornings? Então, aqui, se eu só perguntar do you go on Sunday mornings, não vai fazer sentido. Você vai nos domingos de manhã? Vou aonde? Por isso que é importante ter o where lá no começo. Lembra que a minha estrutura de pergunta não muda. Auxiliar, pessoa, verbo, complemento. Seu where está lá no começo. Ok? Então, where do you go on Sunday mornings? Posso começar a resposta com sim ou com não? Não. Ok? Eu quero saber uma informação. Então, aqui eu perguntei onde você vai, eu usei o verbo go. Uma dica aqui valiosa para você sobre a preposição é que o verbo go, na maioria das vezes, em 99,99999 dos casos, com o verbo go você vai usar o to. Para! Ah, mas teacher, mas eu vou na. Não, é to. Go to, em alguns casos, go into. Mas você não vai usar go at. A preposição mais utilizada é go to ou go into, vai depender da situação. Podem haver aí algumas exceções, mas para o dia a dia, acredite em mim, você vai usar o go com to. Então vamos pensar aí, sei lá, eu vou para a igreja. Domingo de manhã, adoro. Então, I go to church on Sunday mornings, ok? Então veja aqui, usei minha pessoa, usei um verbo e usei complemento. I go to church on Sunday mornings. Então já vimos aqui what and where. Terceira palavrinha da aula é when. Quando? Aqui também quero saber algo específico e neste caso eu também vou precisar de preposition, ok? Preposições comuns que a gente usa quando a gente está falando de tempo. In, on e at. At vai ter situações bem específicas, mas você pode. Mas aqui o in e o on vão ser as mais frequentes aí no seu dia a dia quando alguém te perguntar quando, ok? Também vale lembrar que a gente tem outros complementos, como next, ok? Semana que vem, next week. Então vai depender. Então vamos para um exemplo de pergunta. Do you study English? Então aqui pergunta de sim e não. Do you study English? Então só quero saber que sim ou que não. Se eu quero acrescentar o meu quando, ele vai primeiro. Eu não mudo nada aqui e só acrescento o meu quando. When do you study English? Então aqui quero saber quando. Posso responder que sim ou que não? Não posso, não é uma pergunta de sim e que não. A não ser que a sua resposta seja não estudo, mas aí você tem que também colocar de uma maneira diferente. Olha, na verdade eu não estudo inglês ou eu parei de estudar. Mas aí é um outro tipo de conversa, você pode realmente colocar, é uma questão de vocabulário. Esse conteúdo que eu estou mostrando aqui é realmente para iniciantes que ainda não têm ainda esse jogo de cintura de vocabulário e estruturas no inglês, ok? Então aqui uma resposta, I study English on Mondays.
Dias da semana, uso a preposition on. Tem conteúdo no meu blog sobre prepositions, dá uma olhada lá, eu mostro sobre in, on, at. Vou deixar o link aqui para vocês também. Então aqui perceba, eu falei quando eu estudo, I study English on Mondays. Então agora aqui você tem conteúdo para fazer perguntas diferentes, perguntas onde você quer saber algo, não só sim ou se não, mas coisas mais detalhadas, ok? E aqui, o que eu deixo de conselho para vocês final? Estude vocabulários específicos que vão ajudar você no seu dia a dia. Pense em coisas que você gostaria de saber perguntar. E aí, com base nisso, você vai saber que tipo de verbos você precisa e que você não sabe. Porque muitas vezes a gente não consegue montar uma pergunta porque a gente não lembra como diz o verbo, a gente nunca viu aquele verbo em inglês. Então, senta aqui depois dessa aula, tira uns 10 minutinhos, pensa em alguns verbos que você gostaria de saber para você poder perguntar quando, onde, o que, porque aí fica mais fácil para você se comunicar. Então, o vocabulário ele é muito importante. Nessas dicas de gramática, elas são essenciais, mas tem um trabalhinho também de vocabulário que você precisa fazer para te ajudar a se comunicar. Então, aqui como homework, estude alguns vocabulários, alguns verbos e complementos para você poder fazer suas perguntas, ok? Vou deixar também um exercício lá no meu blog, um exercício prático para você poder fazer, para revisar esse conteúdo que você aprendeu hoje. E vou deixar agora 5 perguntas que eu quero que você me responda aqui nos comentários, ok? First question. When do you visit your family? 2. Where do you go on Christmas? 3. What do you like to eat at night? 4. When do you visit your friends? 5. What do you like to read? Bom, espero que você tenha entendido as perguntas. Eu vou deixar a legenda para você entender melhor. Responda as perguntas aqui no comentário que eu vou corrigir, ou como você respondeu, vou responder para você alguma coisa, pode ser que eu te pergunte mais alguma outra coisa. Então, deixa aqui suas respostas nos comentários e qualquer dúvida pode deixar aqui também. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e deixar o seu like e se inscrever no canal. Well guys, thank you very much and I'll see you next time.